A flexibilidade e a segurança social precisam ser abordadas nas reformas francesas. Dr. Fábio Arico, UEA. Muitos estavam apreensivos antes da divulgação da taxa de desemprego da Turquia na segunda-feira. No ano passado, a taxa de desemprego do país atingiu os níveis mais altos desde 2010, pois os empregos nos setores agrícola e da construção recuaram. No momento, a taxa é de 11,1%. Mas será que o motivo ainda é a queda de algumas indústrias ou a crise dos refugiados tem alguma correlação? A Turquia tem tido um crescimento sem precedentes desde o início da década de 2000 e foi considerado um modelo de país de renda média pelo Banco Mundial. O processo de crescimento foi apoiado por boas reformas sociais e econômicas, mas já era evidente que não seria sustentável no longo prazo. Desde a ascensão do novo governo conservador, o processo de reformas sociais tem desacelerado, especialmente no mercado de trabalho. Portanto, eu diria que a crise dos refugiados sírios é apenas a ponta do iceberg. Reformas estruturais ainda precisam ser implementadas para estimular o crescimento, como o melhoramento da infraestrutura e do treinamento da força de trabalho. Essas incertezas políticas e a crise dos refugiados afetam os investidores. A taxa de inflação dos Estados Unidos está abaixo das expectativas do mercado no momento, enquanto a inflação do Reino Unido está a 0,5% e parece que vai aumentar mais. Você acredita que essas economias vão crescer mais? Como o aumento da taxa de juros vai afetá-las? Essa é uma pergunta interessante. O Banco da Inglaterra e o Fed normalmente alinham suas políticas monetárias, mas essa sincronia foi interrompida com os resultados da grande recessão. Portanto, fica muito difícil prever uma nova sincronização no futuro. Tradicionalmente, o Fed é menos transparente que o Banco da Inglaterra ao estabelecer sua taxa de juros. Recentemente, os dados econômicos parecem indicar que a inflação está finalmente avançando nos Estados Unidos, mas o sinal ainda não está claro. Eu diria que a situação do Reino Unido é ainda pior. Carney adotou uma postura firme como governador do Banco da Inglaterra em relação à incerteza causada pelo referendo britânico sobre a filiação à União Europeia e pelas consequências de uma saída do bloco. Portanto, por esse motivo, eu não espero nenhuma mudança na política do Banco da Inglaterra até o referendo, pois um aumento da taxa de juros só agravaria a incerteza nos mercados financeiros, que já estão agitados. Portanto, resumindo, uma mudança na política do Fed é possível, mas no Banco da Inglaterra é muito improvável. A taxa de desemprego da França será divulgada na sexta-feira. Na semana passada, houve tumulto nas ruas com as reformas trabalhistas propostas pelo presidente François Hollande. Quais serão as consequências dessas reformas, que incluem uma carga horária semanal de 35 horas e maior flexibilidade para os empregadores em relação às férias dos funcionários? O governo francês está tentando, mais uma vez, tornar seu mercado de trabalho mais flexível. Historicamente, isso não é muito popular entre muitos trabalhadores franceses. Em geral, eu acredito que a nova lei proposta pelo governo parece estar no caminho certo e permite maior flexibilidade interna. É assim que o modelo alemão funciona, que é um exemplo a ser seguido. A grande preocupação é em relação à previdência social. Nós já tivemos a experiência da Itália, por exemplo, que aumentou a flexibilidade de forma muito eficiente, de poder contar com as medidas de previdência social adequadas. Minha maior preocupação é a diferença de tratamento entre os trabalhadores com contratos permanentes, que são mais protegidos, e os trabalhadores com contratos temporários. As reformas francesas só serão eficazes se elas conseguirem lidar com a flexibilidade e a segurança social ao mesmo tempo. Esse é o primeiro passo, mas ainda está incompleto. A Itália vai divulgar sua balança comercial esta semana, que tem estado volátil desde a forte queda de 30 milhões em janeiro de 2016. Como você vê a recuperação da balança comercial italiana? A Itália é um país membro da zona euro e está bem integrada à economia mundial. Portanto, não pode fazer muito para controlar as flutuações da sua balança comercial. Outro problema é que, por causa de seu mix de produção,
As exportações italianas têm sido expostas a uma maior competição desde a ascensão de economias orientais como a China. Portanto, a única maneira de se resolver isso é melhorando a competitividade através da produtividade. O trabalho feito pelo primeiro-ministro Renzi, em termos de reformas do mercado de trabalho e da competitividade do mercado, aponta para a direção correta. Entretanto, estamos falando de reformas para o longo prazo, que provavelmente não terão qualquer efeito no curto prazo. Muito obrigada pela participação, Dr. Fábio Arico. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados a Ducascope TV para mais notícias financeiras. Até mais!